Durante toda a tarde e o início da noite de ontem, o Supremo Tribunal Federal apreciou 2 pedidos de habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula. Os pedidos foram negados e Lula continua preso. Mas o Supremo deixou em aberto uma decisão importante: se há ou não imparcialidade do ex-juiz e hoje ministro da Justiça Sérgio Moro na condução de processos da Operação Lava Jato. Para analisar os desdobramentos da decisão do Supremo e ajudar a gente a entender o que se passa no judiciário com as revelações do site Intercept, a gente conversa agora com o Fernando Ideu Lacerda, professor de Direito Processual Penal da Escola Paulista de Direito. Boa tarde, Fernando, tudo bom? Olá, boa tarde a todos. Sempre um prazer estar aqui para bater um papo com vocês. Que bom! A gente quer que você explique, então, tudo isso que aconteceu ontem, para quem acompanhou, para quem não acompanhou. Então, quer dizer que um dos habeas corpus vai ser apreciado só no segundo semestre. Até então, o ex-presidente continua preso, é isso? Ontem foi um dia de fortes emoções no Supremo Tribunal Federal, né? Especialmente porque as sessões das turmas, elas não são televisionadas, como ocorre com as sessões do plenário. Então, a gente não podia acompanhar nem pela TV Justiça, a gente podia acompanhar. É como se fosse lá antigamente, na época que não tinha transmissão ao vivo dos jogos da TV, a gente ficava lá esperando no radinho as notícias. A gente ficava aqui pelo grupo de WhatsApp esperando as novidades de quem estava lá em Brasília para acompanhar, né? O que aconteceu ontem, né? Eram 2 habeas corpus, né? Dois habeas corpus, que são 2 ações constitucionais aí que a defesa do presidente Lula entrou há muito tempo já. Esses habeas corpus são desde o ano passado, não são ações novas, né? Só que eles, enfim, cada uma teve o seu trâmite, e ontem foi a última sessão do primeiro semestre. Agora o STF entra em recesso, então só vai retomar os julgamentos em agosto. Então, nessas últimas sessões costumam acumular bastante coisa. Então, dessas tantas coisas acumuladas, estavam esses 2 habeas corpus da defesa do presidente Lula. Um deles, que foi o primeiro a ser julgado, questionava uma decisão do STJ, né? Antes de julgarem o recurso especial lá no STJ, o ministro Félix Fischer, que foi o relator de um desses recursos, ele havia negado o recurso. Depois a defesa recorreu e esse recurso foi julgado. Mas mesmo assim, ficou pendente esse habeas corpus ainda no STF. Então, como é que funciona? A defesa entra com recurso especial, o relator no STJ, que é um dos ministros, que foi o Félix Fischer no caso, ele pode dar seguimento ou negar seguimento ao recurso. No caso, ele havia negado o seguimento. Aí a defesa entrou com 2 recursos, um habeas corpus no STF e um agravo regimental no próprio STJ. E esse agravo regimental no próprio STJ foi o que levou aí o recurso a ser julgado pela turma lá no STJ. Então já foi julgado o recurso especial, mas mesmo assim estava pendente ainda um outro recurso. Uma coisa meio burocrática, mas é isso. Em suma, em síntese, é isso. E aí, nesse primeiro habeas corpus, o presidente Lula perdeu de 4-1, só teve um voto favorável, que foi o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Pelo voto do Ricardo Lewandowski, tinha que anular o julgamento do STJ e julgar de novo lá no STJ, né? Esse foi um ponto, o primeiro habeas corpus. Mas o principal, o que estava todo mundo aguardando, era o segundo habeas corpus, porque o segundo habeas corpus trata especificamente da suspeição da parcialidade do então juiz e hoje ministro da Justiça Sérgio Moro. Então esse era o foco, todo mundo estava de olho no que ia sair desse habeas corpus aí, que julgou a parcialidade do juiz Sérgio Moro. E nesse habeas corpus, né, também é um habeas corpus antigo, não foi um habeas corpus feito com base nas denúncias do Intercept, é um habeas corpus que está desde dezembro de 2018 lá no STF, que alega, porque na verdade a parcialidade do juiz Sérgio Moro não é uma coisa revelada pelo Intercept, o Intercept só escancarou, né? Mas a gente já viu durante todo o processo, desde o começo, desde a condução coercitiva, a divulgação do sigilo do áudio interceptado ilegalmente da Dilma com Lula, a divulgação do sigilo da delação do Palocci às vésperas aí da eleição, o fato dele ter assumido um cargo, largado a magistratura e assumido um cargo no Ministério da Justiça do governo Bolsonaro, isso tudo demonstra a parcialidade dele. Foi com base nisso que a defesa, lá no final do ano passado, entrou com esse habeas corpus, né? E as revelações do Intercept só vieram a somar, só vieram a deixar escancarada essa parcialidade do juiz Sérgio Moro com o Ministério Público Federal, esse verdadeiro conluio entre os dois, né, entre o juiz e a acusação. Agora,
Agora, alguns dos ministros já estão um pouquinho balançados, né, com relação às divulgações do Glenn Greenwald. Porque alguns já deixaram um pouquinho no ar assim, a possibilidade de mudar o voto inicial, essa coisa toda, não é? Sem dúvida. Então, já havia dois votos, dois ministros já haviam votado, Edson Fachin e Carmen Lúcia já tinham votado contra o habeas corpus, né? Aí o ministro Gilmar Mendes pediu vista, lá atrás, né? Desde antes do Intercept, o ministro Gilmar Mendes já tinha pedido vista. E ele devolveu com o voto dele. Então, o ministro Gilmar Mendes devolveu, mas o que ele colocou ali, naquele momento, foi: meu voto é muito grande, tem mais de 40 páginas, a sessão é a última do semestre, não vai dar para julgar o mérito, não vai dar tempo de julgar o mérito. Então, não foi julgado o mérito. Esse habeas corpus que julga a suspeição, a parcialidade do Moro, não foi julgado, né? O que aconteceu? Como não ia dar tempo de julgar, o Gilmar Mendes propôs aí uma medida cautelar. Por que cautelar? Porque ela não julga o mérito, ela não define. Era só uma medida enquanto não se julga o mérito. Qual que era essa medida? Colocar o Lula em liberdade até que seja julgado definitivamente o habeas corpus. Faz todo sentido, porque o Lula não tem culpa de que o STF vai entrar em recesso, né? Não vai dar tempo de julgar, mas o réu não tem culpa. E aí tem que analisar dois elementos. Primeiro, o que a gente chama no direito, né, de periculo in mora e fumus boni iuris, que é o perigo na demora, que isso é claro, o cara está preso, mas tem a plausibilidade do direito, que é a fumaça do bom direito, que a gente chama em latim fumum boni iuris. Então, e aí esse foi o elemento aí que foi votado efetivamente desse habeas corpus ontem. Então, de um lado, Edson Fachin e Carmen Lúcia já tinham negado, falou não tem plausibilidade do direito, ele vai continuar preso até julgar o mérito, e vai continuar preso depois, porque não se espera nada desses ministros, né? Gilmar Mendes e Lewandowski votaram a favor dessa cautelar, então ele espera em liberdade, coloca o Lula na rua até julgar o mérito da suspeição da parcialidade do Moro, ele responde em liberdade, e aí ficou nas mãos do Celso de Mello. E aí foi exatamente isso que vocês comentaram, né? Celso de Mello deu todo o clímax, né? O auge da tarde de ontem, do fim da tarde, começo da noite de ontem, foi o voto do Celso de Mello. E aí, o que será que o Celso de Mello vai votar? Lembrando-se que o Celso de Mello já votou pela suspeição do então juiz e hoje ministro Sérgio Moro, no caso do Banestado, lá atrás, muito antes, por ele ter praticado medidas muito parecidas, né? Nesse caso, ele interceptou telefonicamente os advogados. No outro, ele tinha monitorado os voos dos advogados para pegar os réus. Então, assim, casos parecidos, o Celso de Mello já votou a favor da suspeição, a favor da parcialidade, né? Então, o voto tinha todo esse clímax aí para aguardar o voto do Celso de Mello. Só que ele não deu, ele não concedeu a liminar, ele falou, não tem a plausibilidade do direito, não tem o chamado fumus boni iuris, porque as mensagens do Intercept não tem confirmação da autenticidade delas. Então, assim, o voto que definiu foi o voto do Celso de Mello. Mas, importante lembrar duas coisas. Primeiro, isso que eu já disse, de que ele, em momentos anteriores, ele já julgou a suspeição do próprio Sérgio Moro no caso Banestado. Segundo, que ele deixou exatamente isso, deixou em aberto. Ele falou, não significa que porque eu estou negando essa cautelar, lá na frente eu estou antecipando o voto. Então, cenas dos próximos capítulos que vão acontecer lá em agosto. O jogo está em aberto ainda. Depende. Mas deu para entender direitinho o que aconteceu. Professor, agora, é muito bom por conta disso. É super didático. Agora a gente toma um susto de ver que o comportamento do Sérgio Moro, agora no presente tempo, né, no momento atual, não é muito diferente dos tempos que ele agia lá com relação ao Banestado. Ou seja, ele já tem um certo padrão de comportamento que não dá para a gente dizer que ele siga rigorosamente a Constituição e o Código Civil, né? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, dá para dizer exatamente o contrário, que ele nunca foi adepto a aplicar a Constituição, que ele nunca foi adepto a aplicar a lei, e sim que ele foi adepto a se dizer aí um combatente do mal e que na cabeça dele sempre os fins justificaram os meios. Agora, Fernando, você acha que existe um cuidado por parte do STF em manter a situação do jeito que está?
tendo em vista, inclusive, que Lula pode ser solto em setembro, numa condição, inclusive, de redução de pena, que já foi colocada. Da progressão, né? Da progressão de pena. Então, assim, e daí não é o STF que está libertando, é a progressão de pena que vai fazer com que ele fique livre, e daí, então, o STF pode tomar uma decisão. Você acha que existe um pouco disso ali no STF? Olha, Thalita, eu acho que existe muito disso, né? Eu tenho sempre colocado que o STF entrou num paradoxo aí, que é o paradoxo do tribunal que deixou de aplicar a Constituição para julgar de acordo com a voz das ruas, para julgar de acordo com a opinião popular. E a opinião popular é volúvel, né? Uma hora está a favor, outra hora está contra. Então, o tribunal que se colocou nessa situação de ceder às pressões populares, né, ele vai ficar toda hora julgando de acordo com critérios políticos e não de acordo com critérios jurídicos. E eu acho que esse raciocínio é perfeito, pode passar na cabeça isso, mas tem um outro ponto que a gente tem que considerar, né? A progressão de regime em setembro não é certa. Por quê? Porque provavelmente até setembro eles vão dar um jeito de julgar em segunda instância o outro caso, que é o caso lá não do triplex, mas é o caso do sítio. Né, que já tem sentença de primeiro grau, né, aquela sentença do copia e cola, que a juíza Gabriela até admitiu que fez um copia e cola, mas vai julgar para o TRF4. E eu não tenho dúvida que o TRF4 vai fazer um copia e cola também do acordo que eles já fizeram. Então, pode ser que até setembro, tudo bem, ele pode progredir em relação ao processo do triplex. Mas aí, se já vier uma condenação em segunda instância do sítio, já inviabilizaria essa progressão, né? Então, eu acho que são vários os fatores. A nossa situação como advogado, eu sou advogado criminalista, sou professor de direito processual penal, é muito complicado hoje em dia, porque a resposta fácil é, se for aplicar o direito, se houvesse uma mínima segurança jurídica, o Lula tinha que estar solto imediatamente. Porque acho que não tem um brasileiro que acha que o Moro foi imparcial. Quem defende o Moro defende que os fins justificam os meios, que o juiz pode ser parcial, que o juiz pode ir atrás. Então, assim, todo mundo já percebeu que esse cara não é imparcial, todo mundo já percebeu que esse cara não poderia ter julgado um inimigo. Né? Isso já está muito claro. Claro que vai ter gente que defende isso, porque tem gente que, muita gente, né, o discurso do senso comum, martelado cotidianamente pelos grandes veículos, é que os fins justificam os meios, é que o juiz combate crime. Então, esse discurso vai pegar. Mas, tecnicamente, juridicamente, o ponto já está muito claro. O juiz não é imparcial. Ponto. Todo mundo já sabe disso. Então, o processo tinha que ser anulado. Mas, hoje a gente vive um processo penal que é só uma aparência, que é só um jogo, um truque ilusório, é uma farsa. O conteúdo é de uma perseguição política. Então, precisa-se mudar as peças desse tabuleiro da política. E eu acho que o The Intercept pode mudar essas peças. Depende do que for divulgado, dependendo do que for divulgado pelo Intercept, dependendo de como a militância trabalhar isso perante a sociedade, eu acho que isso pode mudar, porque o Supremo já deu muitas provas de que ele não julga de acordo com a Constituição, que ele julga de acordo com o momento político do país. Então, mudando o momento político, vai mudar o STF. Eu acho que se existe algo a ser comemorado, acho que não existe uma comemoração, mas pelo menos se existe algo a não ser lamentado, porque muitas coisas a gente pode lamentar, né? Mas uma das coisas que a gente pode, assim, ter um mínimo de esperança é o Celso de Mello deixou em aberto. Né? Claro que a gente não adere a esse discurso, claro que eu preferiria que a Constituição fosse respeitada, que as instituições voltassem a funcionar, que voltassem a haver segurança jurídica, claro que eu prefiro isso, mas não é o que está aparecendo no cenário aí imediato. O que aparece no cenário imediato é que o jogo político precisa mudar, para o Supremo mudar a sua posição também. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /Rede TVT e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.